talk about New Zealand. A Nova Zelândia é um país localizado no Oceano Pacífico, um conjunto de ilhas que faz parte do continente da Oceania. Os primeiros a desbravar as terras da Nova Zelândia foram os Maoris. Entre 1200 e 1300, eles são os descendentes dos polinésios e desenvolveram a cultura Maori no decorrer dos séculos. Em 1642, Abel Tasman descobre as terras que se tornariam a Nova Zelândia. Os britânicos promovem a colonização. A Nova Zelândia recebe esse nome em homenagem à terra natal de seus colonizadores, a Zelândia, província dos Países Baixos. Aotearoa é o nome da Nova Zelândia na língua Teori Maori e significa terra da longa nuvem branca. A população é constituída principalmente de descendentes de europeus, asiáticos, polinésios e do povo nativo Maori. Em 1907, o país tornou-se membro da Comunidade Britânica. Hi, I am Ebia, a regular 2 student. My teacher is Gia Vicky, and I am going to talk about New Zealand, biodiversity, climate and religion. O isolamento geográfico da Nova Zelândia por 80 milhões de anos e a biogeografia de ilhas influenciaram a evolução das espécies de animais, fungos e plantas do país. A chegada dos seres humanos, as mudanças associadas ao habitat levaram à extinção de muitas espécies de aves, incluindo grandes aves como o moa, a águia de Haast. Muitas aves marinhas reproduzem-se na Nova Zelândia. Mais espécies de pinguins são encontradas lá do que em qualquer outro país. Tem clima ameno e temperado marítimo, com temperaturas médias anuais variando de 10 graus Celsius no sul até 16 graus Celsius no norte do país. A população da Nova Zelândia é de aproximadamente 4,9 milhões de habitantes, segundo estimativas de 2018. A religião predominante lá é o cristianismo. Então é isso, bye bye! New Zealand is a country that lives in the parliamentary democracy, na qual a população vai às urnas eleger um representante indiretamente. Oficialmente, a The Queen Elizabeth II é a representação simbólica máxima de poder no país. Ela ocupa o cargo de chefe de Estado. New Zealand está entre um dos países oficialmente com o mercado mais livre do mundo. Isso se dá porque os neozelandeses eles vivem e defendem um livre mercado, tendo como sua maior parceira a Austrália. The currency of the country is still New Zealand dollar. Tem uma cotação menor do que o dólar americano e do que o dólar australiano. Education system é considerado um dos melhores do mundo, atraindo estudantes de todos os países. Hi everyone, my name is Wesley and I'm talking about the cinema in New Zealand. New Zealand is often represented in the films by its great mountains and the vast green fields. Some scenarios are well known, like The House of the Rabbits and The Lord of the Rings trilogy. There are also films showing the Maori, the native people of New Zealand, and a recent film that you may have heard of is Moana. The country has great national productions, and a film tip I have for you is called Boy, by New Zealand director Taika Waititi, who tells a story of a Maori boy fanatic by Michael Jackson. I hope you enjoyed. Bye! New Zealand Culture in Museums. São muitos os museus que retratam a cultura da Nova Zelândia, sejam as tradições nativas ou o que veio depois com os colonizadores. Vejam alguns deles. A Auckland Museums dedica-se principalmente a preservar uma vasta coleção de artefatos de Maori Culture. Essa imagem é de lá. The Papa Museum, localizado na cidade de Wellington, com diversas atividades interativas que buscam levar o aprendizado. Aqui nós temos a imagem da frente. Canterbury Museum oferece uma experiência que recria o ambiente de Antarctic Continent. Otago Museums, instalado em Dunedin, retrata a rica diversidade natural e biológica das Ilhas do Sul e, por outro lado, conta a história dessas ilhas.
Bye! Some typical New Zealand costumes. Dirige do lado esquerdo, cumprimentar-se, tocando o nariz e testa um do outro. Polvery, a cerimônia de boas-vindas. Kepo Haka, espetáculo que você deve assistir quando vai a New Zealand. Tihe Maori, o idioma nativo. A arte da tatuagem, Tamoko. Pukiha, os não Maori, significa pele clara. Haranga, telessagem Maori, que é confeccionar capas, cestas e tapetes, utilizando uma fibra chamada harakeke. Vacário, contando histórias por meio do entalhe. É uma técnica de entalhamento em madeira. A colmeia, Seat of Government, nome de um prédio. As tatuagens maori retratam a chamada whakapapa. New Zealanders fazem trilhas e exercício ao ar livre. O processo de colonização da Nova Zelândia trouxe ao país todos os esportes populares no Império Britânico à época. New Zealand is known for extreme sport, rugby, cricket, sailing, netball, bowls, winter sports, ski and snowboard. Hello guys, my name is Jaine. I will be talking about the most popular food in New Zealand. The name of this typical dish is fish and chips. It consists of just fried fish and chips, and you can choose the type of fish you want fried. This gastronomy has an English influence, but it is so typical in New Zealand and very delicious also. If you travel to New Zealand, you should try this. Or here in Brazil. It's up to you. Let's talk about food. A culinária neozelandesa tem influência maori, polinésia, asiática e europeia. O kaimuana, ou a comida do mar, que seriam os peixes e os frutos do mar, são um importante componente da culinária da Nova Zelândia. O angi, que é um prato maori muito consumido pelos neozelandeses, é feito com legumes e carnes envolvidos em folhas e cozidos embaixo da terra. Vamos falar de sobremesa. O sorvete é uma verdadeira paixão nacional. A Nova Zelândia é o país que mais consome sorvete no mundo. São mais de 28 litros por ano por pessoa. Hello everyone. When we speak on the other side of the world, we think of China or Australia. But it is New Zealand that sees the first rays of sunlight on a new day before the whole world. More than 150 real New Zealand locations were used as the setting for the films directed by Peter Jackson. The Lord of the Rings trilogy was shot entirely in New Zealand. Detail: Peter Jackson is New Zealander. New Zealand women were the first to gain right to vote in 1893. In addition, in 2006, all of the following positions were held by women: the Queen, the Governor-General, the Prime Minister, the Presidents of the House of Representatives, Deputies, and the Chief Justice. With a mix of Maori, European, Pacific Island, and Asian cultures, New Zealand has become a multicultural population with characteristics that make it one of the most unique in the world. The country is also home to the old non-flying kitty, the Kakapo, the name of these 9 big meals, night barrow in Maori. Bats are the only land mammals native to the country. The rest were brought to New Zealand by the Maori and Europeans.